Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da telinha para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 12, penúltima lição desse primeiro trimestre do ano de 2020, cujo comentarista é o Bispo Abner Ferreira, pastor presidente das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro, Ministério Madureira, a qual eu faço parte, não do estado do Rio de Janeiro, mas sou Madureira. Pois bem, pessoal, o tema da lição é as bênçãos de Deus para a família. O textual está lá em Atos, capítulo de número 16, versículo de número 31, que diz: E eles disseram, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Abrindo aqui um parênteses rapidinho. Esse é um texto que todo cristão sabe de cor. E ele é muito usado para falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Porém, o contexto aqui não é a salvação da sua alma, da sua vida, mas sim da salvação do seu próprio corpo que estava em perigo. Por que em perigo? Quando a gente lê o contexto, que é o versículo de número 27 dessa narrativa histórica, a gente vai ver que logo após o terremoto, o carcereiro acordou e naquela escuridão ali, na profundeza ali do cárcere, ele então se desespera, achando que todos os prisioneiros fugiu, e ele então tira a sua espada, tenta se matar, por pensar que os prisioneiros fugiram. E aí, por pensar que os prisioneiros fugiram, ele então tenta tirar a sua vida. Pois se um preso fugisse, a vida do guarda teria que pagar a vida desses prisioneiros fugidos com sua própria vida, como a gente vê em Atos capítulo 12, versículos número 19. E tirar a própria vida ali era um sinal de se livrar da culpa ou da aflição da culpa e da vergonha. Porém, como ele ouviu falar que Paulo e Silas eram pregadores das boas novas de salvação, ele então pergunta, como está lá no versículo de número 30, o que ele poderia fazer para ser salvo, né? Já que ele vai se suicidar, ele quer saber como ele pode salvar a sua alma após a morte. Então, Paulo e Silas, que são os pregadores desse caminho da salvação, vão dizer para este homem, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Isso faz com que esse carcereiro, então, traz a consciência de volta, né, que ele estava ali meio que numa loucura de tirar sua própria vida. Então, ao ouvir as palavras de Paulo, ele fica calmo, porque Paulo acalma o seu coração, dizendo que os prisioneiros não fugiram, que estavam todos ali. Então, Paulo aproveita a circunstância e anuncia as boas novas. E logo em seguida, o carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa, aonde Paulo e Silas vão pregar esse caminho da salvação na casa desse carcereiro, e então toda a sua família vai receber a salvação em Cristo Jesus. É muito linda essa história. A verdade aplicada. Deus planejou, instituiu e abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. O objetivo da lição, como sempre, são três. O primeiro é explicar a relação entre a família e a bênção divina. Segundo, apresentar algumas bênçãos de Deus à família. E, por último, mostrar atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos. O texto referência que será utilizado na leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo de número 12, do versículo 1 a 3, e Atos capítulo 3, versículos número 25. E aí também eu gostaria de explicar rapidamente esse texto aqui. E então a gente vai ler Atos capítulo 3, versículo 25, que diz: Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Presta bem atenção que o pregador está ministrando em uma sinagoga e ele traz a consciência de que o Deus que fez o concerto, que fez o pacto com Abraão, a aliança com Abraão,
ele também fez um pacto com a sua descendência. E, porém, o texto aqui está no singular. Por que está no singular? Porque está apontando para Cristo e não para as suas descendências. Preste atenção que o pregador aqui anuncia dizendo, na tua descendência, e não suas descendências. Serão benditas todas as famílias da terra, apontando que através de todas as famílias seriam abençoadas. E isso a gente vê como... Isso é lindo porque a Bíblia ela fala por si só e ela interpreta a si só. Então, se a Bíblia fala por si só, de quem a Bíblia está falando? Quem é esse descendente de Abraão que trará a bênção para todas as famílias da terra? É só a gente ler Gálatas capítulo 3, versículo de número 16, aonde Paulo escreve dizendo: e assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Oh, glória a Deus! E por isso que Paulo escreve lá em Efésios, capítulo de número 1, se não falha a memória, que por esta causa toda a família se coloca de joelho diante de Cristo. Que lindo! Porque ele é o descendente de Abraão que veio para abençoar todas as famílias. E antes de a gente ir para a nossa introdução da nossa revista, eu gostaria de pedir você que já é inscrito no canal para você deixar o seu like. Não esquece de deixar um comentário aí, top, obrigado, você tem me ajudado. O que você escrever aí estará me ajudando e fazendo com que esse vídeo alcance outros professores e também alunos da Escola Bíblica Dominical que usam a revista Betel. Você que está passando pela primeira vez, seria uma honra imensurável ter você como inscrito. Então, se inscreva no canal aí agora, ative o sininho para continuar recebendo as notificações e no final aí do vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp ou até mesmo nos grupos das redes sociais. E que Deus em Cristo te abençoe. Vamos para a introdução. Como podemos aprender, a família é uma instituição criada por Deus e por meio de suas orientações e planos estão as bênçãos necessárias para o nosso lar, desde que estejamos no centro da sua vontade. E vale aqui dizer que o centro da vontade de Deus não é um lugar geográfico, mas sim uma ação, uma atitude nossa, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 17, a parte B, que diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porém, estar no centro da vontade de Deus não é uma obrigação, mas sim uma opção onde a gente pode decidir estar ou não, como vemos em Isaías capítulo 1, versículo 19. Quem quiser, não é uma obrigação, é uma opção. Se você quiser e obedecer, comerás o melhor da terra. Primeiro tópico da nossa lição: a família e a bênção divina. Desde a criação da primeira família, vemos o cuidado de Deus através da sua palavra liberada aos homens, que mesmo após a queda do homem, nos revela que Deus nunca desistiu dessa instituição chamada família e dos seus propósitos para com ela. Pois todo esse cuidado de Deus para com a família já estava sendo revelado em sua maneira de, entre aspas, punir o homem caído, pois na verdade não foi uma punição de Deus para o homem e a sua mulher, mas sim um cuidado, como a gente vê em Gênesis capítulo 3, versículo de número 21 a 24. E eu vou pegar a Bíblia aqui para a gente ler rapidinho essa passagem, que você vai perceber que aqui não existe uma punição de Deus, mas sim um cuidado de Deus para com Adão e sua casa. Gênesis capítulo 3, versículo 21 a 24. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu, ou seja, está cobrindo a sua vergonha. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós,
sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, preste bem atenção, olha o que Deus está dizendo, para que o homem não tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra da qual fora tomado. Lembrando que Adão já era um homem trabalhador, pois quando Deus o criou, Deus o colocou para lavrar, para cuidar a terra. Porém, o versículo 24 vai nos informar. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, no versículo 22, Deus explica o porquê está tirando Adão do Éden. E no versículo 24, ele continua explicando e dizendo por que ele colocou esse querubim com espada flamejante ao redor do Éden para que o homem não pudesse achar o caminho da árvore da vida, que se ele comesse, como diz o versículo 22, ele viveria eternamente. Ou seja, se Adão come da árvore da vida, ele viveria eternamente e logo não alcançaria a redenção, pois ele também estaria em um pecado eterno, assim como Satanás pecou. Satanás não pecou estando num corpo imortal, mas sim mortal, eternamente, né? Um corpo eterno. Então, para que o homem pudesse alcançar o plano de Deus que foi estabelecido antes da fundação do mundo, que é a redenção do homem, Deus então tira do jardim para poder fazer com que todas essas famílias fossem abençoadas através da sua descendência. Deus é maravilhoso, poderoso Deus. Primeiro subtópico: a família é uma agência divina. Bom, a gente tem um pouco mais clareza sobre esse assunto quando a gente lê a lição de número 1 e a lição de número 10. Porém, quando lemos Gênesis, percebemos que Deus tinha um plano de bênção para a primeira família ao desejar usá-los para multiplicar e encher a terra. Após eles caírem, Deus não desistiu do seu plano de abençoar as famílias e usá-las em seus propósitos. Deus usou a família de Sete para restaurar a adoração, como vemos em Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26. Deus usou a família de Noé para anunciar a ira vindoura de Deus para que o povo e todas as famílias pudessem se arrepender e alcançar a salvação, porém somente a família de Noé recebeu essa graça, como vemos em Gênesis capítulo 6. Deus usou a família de Abraão para lhe fazer uma promessa de que através da sua descendência surgiria um que abençoaria todas as famílias da terra, como vemos em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus usou a família sacerdotal de Levi para que as suas maravilhas fossem manifestadas aos homens, como vemos em Êxodo capítulo de número 1, e isto estendendo até a família de Maria, gerando o Salvador para toda a humanidade, como vemos em João capítulo de número 3, versículo 16. Deus deu a quem? A Maria, o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tivesse vida eterna. Isto porque a primeira escola de uma criança era o seu lar, onde aprendia os princípios e valores divinos. E estes princípios e valores se estendiam para as futuras gerações, como ordenou Deus em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 3 a 9. Segundo subtópico: ensinando o caminho da bênção. Por muitas das vezes jogamos a responsabilidade de ensinar as crianças acerca de Deus para os professores de escola bíblica dominical e até mesmo aos pastores. Porém, este ensinamento deve partir dos pais em seus lares, como vemos em Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, que diz: acontecerá que, quando vossos filhos vos perguntarem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito,
quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Ou seja, Deus está deixando bem claro que esta responsabilidade é dos pais de ensinarem aos seus filhos que Deus dá livramento, que faz um pacto de aliança de salvação, e nós precisamos entender que nisto está a manifestação da nossa fé para com toda a nossa família, como bem ensinou o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 5, versículos número 8, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. O apóstolo Paulo chega a pegar tão pesado que no mesmo livro de Timóteo, no capítulo 3, ele diz que aquele que não sabe cuidar dos seus, como cuidará das coisas do Senhor? Ou seja, primeiro você precisa ter um cuidado de ensinar, de aconselhar e até mesmo exortar a sua casa, para depois querer fazer na casa do Senhor. O grande sucessor de Moisés, Josué, deixou isso bem claro em suas palavras no seu livro, no capítulo 24, versículos número 15. Era um grande líder do povo, porém ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava bem certo em mostrar para todo mundo que, antes dele liderar todo o povo, ele estava liderando a sua própria casa, ensinando toda a sua família a estar nos caminhos do Senhor. A principal preocupação dos pais judeus era que os filhos viessem a conhecer o Deus vivo. O verbo conhecer no original significa um envolvimento intenso, que vai além de um mero relacionamento cognitivo. É um relacionamento íntimo, profundo. Isso a gente entende melhor quando a gente lê Lucas capítulo 13, versículo de número 27, quando Jesus explica ali em sua pregação que muitos vão chegar diante dele dizendo que eles não podem ficar de fora porque eles pregaram, eles expulsaram o demônio, efetuaram cura, fizeram milagres. Então Jesus vai dizer para esses: digo-vos que não vos conheço e nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, maldito, porque tem praticado a iniquidade. Ou seja, em vez de eles praticarem em conhecer o Senhor, em se esforçar em conhecer a Deus, eles praticam a iniquidade, um pecado consciente. Porém, a gente vai entender o que é em se conhecer. Por que Jesus está dizendo não conheço? Ou seja, como assim? A gente falou do seu nome, pregou pelo seu nome e a gente não te conhece? É que essa mesma palavra, esse mesmo verbo conhecer, ela não significa justamente você conhecer, mas sim ter um relacionamento. Como a gente vê lá em Gênesis capítulo 4, versículo 11. E conheceu Adão a sua mulher. Conhecer aqui é relação íntima. Ou seja, Jesus está dizendo para esses pastores, apóstolos, profetas que estão ficando de fora, que eles não tiveram um relacionamento íntimo com ele. E aonde acontece o relacionamento íntimo de um casal? No quarto. E aí a gente vê que esse relacionamento fala-se de oração. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6. Quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta. Por quê? Vai acontecer uma intimidade. O teu pai que te vê em secreto, ele te ouvirá. E o teu pai que te ouve em secreto, ele te recompensará publicamente. Por quê? Numa relação de intimidade, os frutos são revelados publicamente. Em Juízes, capítulo de número 2, versículo 10, há uma triste narrativa bíblica que diz: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Ou seja, depois que a geração de Moisés, Josué e Caleb passou, levantou-se uma outra geração. E essa outra geração não tinha a mesma intimidade que tiveram os pais. Porque os pais conheceram a Deus, tiveram intimidade com ele no Sinai, ouviram e viram suas maravilhas, clamaram e tiveram resposta. E por isso que a gente vai ver por diversas vezes em todo o livro de Juízes, o povo uma hora pecando e outra hora na presença de Deus. Por quê? É um povo que não tem relacionamento íntimo com Deus, mas sim é um povo que busca a Deus quando tem suas necessidades. Em Osés, capítulo 6, versículo 3, o profeta diz: conheçamos, mas prossigamos
em conhecer o Senhor. Porque a intimidade precisa ser uma decisão contínua, uma decisão que precisa ser tomada diariamente, de entrar em Mateus capítulo 6, versículo 6, no quarto da intimidade. Como podemos ensinar os nossos filhos a estarem no caminho do Senhor? Primeiro, pela instrução. Olha o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, instrui os teus filhos. O dever de ensinar os filhos é de tamanha importância que não se deve ser passado para outro. Deus exige dos pais esta responsabilidade de educar os seus filhos, e é o dever dos pais criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor, como Paulo aconselhou em Efésios capítulo 6, versículo 4. E devemos ensiná-los no caminho do Senhor, para que quando crescerem, eles não venham se desviar deste caminho. Segundo, utilizando o método de perguntas e respostas. Nem sempre algumas conversas e interações serão suficientes para inculcar na mente dos seus filhos todas as verdades bíblicas. Logo, a maneira de fazer seus filhos memorizarem e reterem mais ainda a palavra do Senhor seria através de perguntas e respostas que vão fixar uma ideia melhor em suas mentes acerca da palavra do Senhor. Podemos também observar que em Deuteronômio capítulo 6 temos um padrão de ensino muito semelhante, de perguntas e respostas, como vemos no versículo de número 20, quando teus filhos perguntarem no futuro dizendo: o que significa este testemunho? E esses estatutos de juízo que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou. O próprio Cristo, por diversas vezes em seu ensinamento, utilizou-se dessa maneira para poder ministrar a palavra, de perguntas e respostas, que possamos seguir este exemplo bíblico. Terceiro, você também pode ensinar os seus filhos a memorizar as Escrituras. Como vemos na Escritura Sagrada, a memorização das Escrituras é uma ferramenta fundamental no ensino. O salmista, no Salmo de número 119, verso 9 e 11, deixa isso bem claro, que ao memorizar a palavra, o jovem fugirá do pecado. Olha o que ele diz. Como guardará o jovem o seu caminho? E ele diz: observando segundo a sua palavra, e guardando no coração as suas palavras, para não pecar contra ti. Este método é uma consequência do anterior, sabe? O de perguntas e respostas. Crianças têm a capacidade de memorização muito maior que os adultos. Incorporem a memorização simples de textos bíblicos, como oração do Pai Nosso, Salmo 23, os 10 mandamentos, e por aí se vai. Faça com que seus filhos decorem textos pequenos da Escritura Sagrada, e aí vai aumentando gradativamente. E quarto, claro, pela palavra de Deus. Não podemos esquecer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como disse Paulo em Romanos capítulo 12, versículo de número 17. Leia a palavra para os seus filhos, e com seus filhos. Não os deixe vendo TV antes de dormir, não leia historinha antes da soneca, leia uma palavra de Deus. Ela entrará em seus corações e fará morada em suas mentes. Quinto, faça culto doméstico. Quando você estabelece um culto doméstico na sua casa, você está obedecendo à ordenança do Senhor de você assentar e falar da palavra de Deus com seus filhos, de estar com eles na cama falando com seus filhos. Isso é uma ordenança de Deus, como a gente vê em Deuteronômio capítulo de número 6. Deus ordenou aos pais para falar do seu nome aos seus filhos em vossas casas. Ou seja, um culto doméstico. O culto doméstico é uma forma de você apresentar aos seus filhos o Deus que você serve, fazendo com que os seus filhos estejam sempre te imitando. Pois o filho, ele quer presença, mas também quer presente. Pois o filho quer presente, mas ele quer muito mais a presença dos pais. Pois através da presença dos pais eles terão o exemplo a seguir. E o culto doméstico é uma grande lição, um grande legado a ser deixado para os filhos.
aonde você está mostrando para os seus filhos que só existe um único Deus que pode ser Senhor do vosso lar. E é muito importante você também aproveitar esse culto doméstico para fazer com que os seus filhos venham ter oportunidades, fazendo com que eles venham cantar, fazendo com que eles venham preparar uma pregação. E mesmo eles não sabendo preparar um sermão, será lindo de ver seus filhos estudando a palavra, se preparando para o culto que será realizado no lar. O mais importante é que este método é a constância que a palavra de Deus é dita dentro da sua casa. O lar do cristão deve respirar a palavra de Deus pela manhã, ao acordar, no café, junto com a família, no almoço, no jantar e antes de dormir. Você, pai ou mãe, terá que achar tempo para ensinar e educar seu filho na palavra de Deus, pois essa ordenança de Deus de falar com o filho assentado em casa, andando no caminho, ou ao deitar, ao levantar, isso é uma questão de tempo, pois ensinar e educar é uma questão de tempo. A palavra de Deus deve ser parte integrante de nossas vidas. E qualquer pessoa que olhar para o seu lar deveria enxergar a diferença que Deus faz em uma família. Nossos lares devem ser centrados na palavra de Deus. E aí eu quero encerrar essa parte com o texto de Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17, que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui os vossos filhos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando em vosso coração tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações. Fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Segundo tópico, algumas bênçãos de Deus às famílias. Bênção é basicamente o próprio ato de abençoar ou uma concessão de bem. E como a palavra bênção possui uma ampliação de significados, o seu significado correto deve ser determinado de acordo com o contexto em que ela aparece. A palavra bênção pode ser empregada no sentido de aprovação ou consentimento, como também para referir a um presente recebido ou um favor ou uma dádiva. O seu significado bíblico no Antigo Testamento da palavra bênção, geralmente traduzida do hebraico berká, que pode significar algo como bênção, fonte de bem, prosperidade, louvor de Deus, presente e acordo de paz. Já no Novo Testamento, a palavra bênção é usada para traduzir o grego eulógia, que significa louvor, gratidão, invocação de bênção, consagração, benefício, discurso elegante e outros significados. Esse termo é utilizado no Novo Testamento para se referir à invocação de bênção, como vemos em Tiago capítulo 3, versículo 10, e como ao bem material no sentido de generosidade, como vemos em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5, e o bem espiritual transmitido pelo Evangelho, como bem ensinou o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo de número 3. E todos nós sabemos que a Bíblia possui mais de 8.000 promessas de bênção para nossas vidas. E é muito interessante que em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 há uma grande lição desse Deus que abençoa as famílias. Eu vou pegar minha Bíblia aqui para a gente conferir rapidinho a diferença. Quando a gente lê Gênesis capítulo de número 1, a gente vai perceber em todo o capítulo, pelo menos 26 vezes, a palavra Deus aparecendo. Porém, você vai ver que o texto sempre vai trazer uma referência, criou Deus, e fez Deus, e disse Deus, criou Deus, abençoou Deus. Você percebe que em todo o tempo aparece somente Deus. Mas aí em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, quando Deus forma o homem, parece que uma palavra vai ser acrescentada. E o texto diz: e formou o Senhor Deus. Depois de 26 vezes no capítulo 1, ele narrando e dizendo: criou Deus, fez Deus, formou Deus, criou Deus e disse Deus, fez Deus, viu Deus.
E agora, quando ele cria o homem, o texto diz, e formou o Senhor Deus. Por quê? Porque Deus é Deus de coisas, mas ele é Senhor dos homens. A palavra Senhor vem do hebraico Adonai e do grego Kyrios, que significa dono, proprietário exclusivo. Ou seja, a sua família tem um Senhor Deus, que é dono da sua casa, cuja casa você confiou, consagrou, entregou a Deus. E por isso, as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas sobre a sua vida. E como o Senhor, ele é provedor do seu lar. Ele é aquele que provê todas as coisas. E as bênçãos de Deus serão liberadas para a sua vida. Como diz Moisés em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 26, tirai das vossas casas todas as abominações. Aquilo que é abominável, aquilo que causa ânsia de vômito, aquilo que é nojento, repugnante, tira da vossa casa. E Moisés explica o porquê. E Moisés declara, para que a bênção do Senhor entra nos vossos lares. Ou seja, quando eu de fato consagro e entrego minha casa totalmente a Deus, minha família a Deus, Deus derrama as suas ricas bênçãos para as nossas vidas. Infelizmente a gente vai parar esse vídeo por aqui, porque ele está ficando grande demais. Então, para não ficar muito comprido, eu vou tentar fazer aí a segunda parte desse vídeo. Vou confessar, vou tentar fazer, porque existem muitas tarefas a ser realizadas, muitas outras coisas para fazer. Mas se você gostou aí dessa primeira parte do vídeo, gostaria que você já deixasse seu like, comentasse o que você achou dessa lição, o que você tem achado de interessante. Essa lição do primeiro trimestre tem sido relevante para a sua vida. Tanto você, professor, como aluno, ela tem te ajudado, tem te confrontado, tem te ensinado algumas coisas. Então, comenta aí rapidinho e vamos interagindo aí. E você que está passando pela primeira vez, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo as notificações. E espero que você também deixe um comentário. É muita gente assistindo o vídeo aí, pelo menos é o que dá a entender aí nas visualizações. É bastante gente assistindo, mas pouca gente comentando. Então eu gostaria que você me ajudasse comentando e deixando o like, tá bom? E eu quero apresentar para vocês um dos meus livros que foi inspirado aí por uma das lições deste primeiro trimestre, que é Falando sobre Sexo, o que realmente a Bíblia diz. Está aparecendo aqui do lado aqui a capa do livro. E se você desejar adquirir este livro, sabendo que para tentar matar aí as suas curiosidades, esse livro não é só para gente casado, é para gente solteira, porque tem muito solteiro fazendo sexo antes do casamento, mas também esse livro é para casado, porque tem muita gente casada fazendo sexo de uma maneira errada, e também tem muita gente casada fazendo sexo fora do casamento, que também é uma coisa não aprovada por Deus. Então adquira esse livro aí. A gente tem, é muito bom aqui. A gente tem pelo menos aqui 4 capítulos apenas. O livro não é muito grosso, é muito interessante, vai tirar umas curiosidades muito bacanas. Para você adquirir esse livro, está aí aqui embaixo aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Então me chama aí no WhatsApp que eu terei o prazer de te enviar esse vídeo. Bom, gente, finalizamos por aqui e que Deus em Cristo continue te abençoando. Graça e paz.